Hoje, vamos desvendar um assunto que, infelizmente, é bastante presente no dia a dia de muitos: a manipulação. Este fenômeno, uma forma de influência social negativa, revela como indivíduos ou organizações utilizam táticas sutis ou não para obter controle ou vantagem sobre os outros. A manipulação pode ocorrer em diversas esferas da vida, seja no ambiente de trabalho, nas relações pessoais ou até mesmo em grandes grupos sociais. Neste contexto, compreender e refletir sobre essas táticas não é apenas uma forma de salvaguardar a própria autonomia, mas também de promover relações mais saudáveis e transparentes. É fundamental aprender a se defender. Antes de prosseguirmos, se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo importante como este. Agora, sem mais delongas, vamos mergulhar nessas táticas sombrias. Lembre-se sempre de que todo conhecimento é neutro. Depende do usuário dar uma função a ele. Esse conhecimento é como um martelo que pode ser usado tanto para criar uma obra magnífica quanto para cometer um crime hediondo. Portanto, todo o conhecimento que você absorve neste vídeo deve ser usado com responsabilidade, seja para sua autodefesa ou desenvolvimento pessoal. Nossa jornada hoje nos levará a entender como a manipulação se infiltra silenciosamente em nossas vidas, muitas vezes sem que percebamos. Vamos desmistificar essas técnicas não apenas para reconhecê-las, mas também para nos equipar com as ferramentas necessárias para combatê-las. Ao final desta exploração, você estará mais preparado para enfrentar o mundo com um olhar mais crítico e uma mente mais alerta. Prepare-se para uma viagem reveladora pelas profundezas da psicologia humana e as artimanhas da manipulação. Número 1. Chantagem emocional. No contexto do estoicismo, abordaremos um tema complexo e perturbador: a chantagem emocional. Esta forma de manipulação, que pode ser sutil, mas tremendamente destrutiva, é uma tática onde as emoções são usadas como ameaça para obter o que se deseja. Geralmente, o chantagista cria um senso de culpa ou obrigação, fazendo com que você se sinta compelido a cumprir seus desejos, mesmo contra a sua vontade. Considere o exemplo de um amigo que constantemente pede favores, mas se torna evasivo quando você precisa de ajuda, ou um parceiro que ameaça terminar o relacionamento sempre que as coisas não saem como ele quer. Estas são formas claras de chantagem emocional. Para se proteger da chantagem emocional, é essencial aprender a reconhecer seus sinais, estabelecer limites claros e manter-se firme em suas decisões. Conversar com amigos confiáveis ou buscar apoio profissional pode ser fundamental para entender melhor a situação e como lidar com ela. Do ponto de vista estoico, a chantagem emocional é um desafio à nossa capacidade de manter a serenidade e o controle sobre nossas próprias ações e reações. Os estoicos nos ensinam que não temos controle sobre os eventos externos, apenas sobre como reagimos a eles. Nesse sentido, enfrentar a chantagem emocional requer a prática da ataraxia, ou seja, a paz de espírito alcançada pela aceitação racional do que não podemos mudar. Epicteto, um filósofo estoico, afirmava que não devemos nos preocupar com eventos fora de nosso controle. Ao aplicar essa visão à chantagem emocional, compreendemos que, embora não possamos controlar as ações do chantagista, podemos controlar nossa resposta a essas ações. Esta resposta deve ser guiada pela razão e pelos nossos valores e limites pessoais. Além disso, a prática da virtude, um pilar central do estoicismo, nos orienta a agir com retidão independentemente das pressões externas. Isso significa manter a integridade mesmo diante de tentativas de manipulação emocional. Por fim, lembre-se de que, embora a chantagem emocional possa ser desafiadora, com consciência e apoio, você pode aprender a navegar por essas situações, mantendo relações mais saudáveis, praticando a autocompaixão e buscando o equilíbrio entre suas necessidades e as dos outros. Lembre-se de que no estoicismo, a liberdade vem da liberação de desejos irracionais e do foco naquilo que está ao alcance de nossas próprias ações e reações. Número 2. Gaslighting. No contexto do estoicismo, vamos explorar um fenômeno complexo e insidioso conhecido como gaslighting.
Esta é uma forma de manipulação psicológica que visa fazer com que uma pessoa duvide de sua própria percepção, memória ou até mesmo de sua sanidade. O gaslighting é uma forma de abuso mental com consequências graves e pode ocorrer em várias situações, desde relacionamentos pessoais até no ambiente de trabalho. O manipulador pode negar que certos eventos ocorreram ou distorcer fatos e evidências, fazendo com que a vítima duvide de sua própria memória. Reconhecer o gaslighting pode ser muito difícil, pois é uma forma sutil de manipulação. Alguns sinais de alerta incluem sentir-se constantemente confuso, questionar sua própria memória ou percepção e sentir-se isolado de amigos e família. Do ponto de vista estoico, lidar com o gaslighting envolve o cultivo da autossuficiência emocional e da confiança na própria percepção. Os estoicos acreditam que devemos focar no que está sob nosso controle, nossas ações, impulsos e respostas. No caso do gaslighting, isso significa trabalhar para manter a clareza de pensamento e confiança em nossa própria experiência, mesmo diante de tentativas de manipulação. A prática estoica da reflexão e da autossuficiência racional pode ser uma ferramenta poderosa aqui. Manter um diário, por exemplo, não apenas ajuda a registrar eventos e conversas, o que é útil para combater o gaslighting, mas também serve como uma prática de autoexame e fortalecimento da percepção pessoal. Além disso, os estoicos enfatizam a importância da comunidade e do apoio mútuo. Mesmo valorizando a independência emocional, reconhecem que somos seres sociais e que o suporte de amigos confiáveis e profissionais qualificados pode ser essencial para nos ajudar a ver a realidade mais claramente. Por fim, é importante lembrar que, embora o gaslighting seja uma tática de manipulação perigosa, com informação e apoio é possível reconhecer os sinais e buscar ajuda. Na filosofia estoica, a sabedoria reside na capacidade de discernir o que é verdadeiro do que é falso e agir com retidão diante das adversidades da vida. Número 3. Falácias lógicas. Abordando o tema das falácias lógicas sob a perspectiva do estoicismo, mergulhamos em uma área crucial para o desenvolvimento do pensamento crítico e da resiliência emocional. As falácias lógicas são erros de raciocínio que podem levar a conclusões falsas ou enganosas, sendo frequentemente utilizadas, intencionalmente ou não, em argumentos que, à primeira vista, podem parecer convincentes. Identificar e compreender essas falácias não só nos protege contra a manipulação, mas também contribui para um debate mais saudável e construtivo. Dentro do estoicismo, a ênfase na lógica e na racionalidade é fundamental. Históricos como Cícero e Epicteto ensinavam que devemos questionar os argumentos apresentados e procurar evidências sólidas antes de aceitar qualquer afirmação como verdadeira. Eles incentivavam a análise cuidadosa das informações antes de tirar conclusões, uma abordagem útil no reconhecimento e na refutação de falácias lógicas. Algumas falácias lógicas comuns incluem apelo à autoridade. Esta falácia ocorre quando se assume que algo é verdadeiro, simplesmente porque uma autoridade no assunto disse que é. Os estoicos, valorizando a razão individual, nos lembram que devemos questionar e testar todas as ideias independentemente de sua origem. Falsa dicotomia. Esta falácia surge ao apresentar uma situação como se houvesse apenas duas opções extremas e opostas, quando, na realidade, podem existir alternativas. O pensamento estoico incentiva a consideração de todas as possibilidades e perspectivas antes de chegar a uma conclusão. Falácia do espantalho. Este erro ocorre quando alguém distorce ou simplifica excessivamente um argumento para torná-lo mais fácil de atacar. O estoicismo promove a compreensão precisa e justa dos pontos de vista alheios. Apelo à tradição. Esta falácia acontece quando se argumenta que algo é verdadeiro ou melhor, simplesmente porque é a forma tradicional ou há muito tempo estabelecida. Os estoicos, contudo, nos ensinam a buscar a verdade através da razão e não da tradição. Ser capaz de identificar essas e outras falácias lógicas é uma habilidade essencial para se proteger de manipulações e contribuir para debates significativos. Ao aplicar a análise estoica, tomamos nosso tempo para examinar argumentos, buscamos evidências concretas e evitamos saltar para conclusões precipitadas. Em resumo,
Na busca pelo conhecimento e pela verdade, o estoicismo nos oferece ferramentas valiosas para navegar no complexo terreno das falácias lógicas. Ele nos encoraja a manter um espírito inquiridor, a questionar nossas próprias crenças e as dos outros e a nos comprometermos com uma busca contínua pela sabedoria. Número 4. Aprovação social falsa. A aprovação social é um fenômeno psicológico no qual as pessoas adotam ações de outros numa tentativa de refletir um comportamento considerado correto em determinada situação. Essa forma de influência social, profundamente enraizada em nossa natureza humana, pode ser manipulada de maneira desonesta, criando uma falsa sensação de aprovação ou popularidade, o que é conhecido como aprovação social falsa. Na era digital, este fenômeno pode assumir várias formas, como a compra de seguidores e curtidas em plataformas de redes sociais, ou a criação de avaliações falsas em sites de produtos, criando uma ilusão de popularidade e confiabilidade que pode influenciar indevidamente as decisões e percepções dos outros. Do ponto de vista estoico, é crucial entender e abordar esse fenômeno com discernimento e autossuficiência emocional. O estoicismo, com sua ênfase na virtude, sabedoria e controle sobre as próprias emoções e reações, oferece uma perspectiva valiosa para lidar com a aprovação social e suas falsas manifestações. Primeiramente, os estoicos nos ensinam a buscar a autenticidade e a verdade interna, em vez de depender da validação ou aprovação externa. O filósofo estoico Epicteto afirmava que devemos nos concentrar apenas nas coisas que estão sob nosso controle, nossas próprias ações, impulsos e julgamentos. Neste contexto, a busca por aprovação social, especialmente quando baseada em representações falsas, é vista como um desejo externo e, portanto, fora do nosso controle direto e da esfera da verdadeira virtude. Além disso, os estoicos valorizam a prática da reflexão crítica e do exame racional. Isso significa questionar ativamente as fontes de informação e as motivações por trás das ações, sejam próprias ou alheias. Ao deparar-se com a aprovação social, seja ela verdadeira ou falsa, é essencial que os consumidores busquem informações adicionais e fontes confiáveis antes de tomar decisões com base nessa aprovação. A aprovação social falsa, em particular, pode ser vista como um exemplo de externo, que os estoicos nos aconselham a encarar com indiferença moral, ou seja, reconhecer essas táticas como algo fora do âmbito da virtude e da sabedoria pessoal, e, portanto, não digno de uma resposta emocional ou comportamental excessiva. Segundo a filosofia estoica, é vital desenvolver uma compreensão clara do que é intrinsecamente valioso e do que é meramente preferível. A popularidade e a aprovação, especialmente quando fabricadas ou manipuladas, caem na categoria do que é preferível, mas não essencial para uma vida virtuosa e satisfatória. Desta forma, os estoicos incentivam um desapego saudável desses desejos externos, concentrando-se em cultivar virtudes internas como a sabedoria, a justiça, a coragem e a moderação. Finalmente, é fundamental reconhecer que, embora viver de acordo com os princípios estoicos possa nos proteger contra a influência de táticas manipulativas como a aprovação social falsa, também é importante lembrar que somos seres sociais por natureza. Portanto, enquanto buscamos a sabedoria e a virtude, devemos também cultivar relações autênticas e significativas baseadas na verdade e no respeito mútuo, em vez de na busca pela popularidade ou aprovação externa. Em resumo, no enfrentamento da aprovação social falsa, o estoicismo nos orienta a manter um foco interno na virtude e na autenticidade, a exercitar a reflexão crítica, a buscar fontes confiáveis de informação e a cultivar relacionamentos genuínos. Tudo isso contribui para uma vida mais plena e protegida de manipulações externas. Número 5. Ocultação de informações. A ocultação de informações é uma tática de manipulação comum, onde a omissão de detalhes cruciais pode comprometer significativamente a capacidade de uma pessoa tomar decisões informadas. Essa tática pode ser encontrada em diversas situações, como um vendedor que não revela custos ocultos em um contrato ou alguém em um relacionamento que esconde informações relevantes sobre seu passado ou atividades atuais. Essa manipulação
afeta nossa percepção e decisões, criando uma situação onde a verdade é obscurecida. Do ponto de vista estoico, a ocultação de informações representa um desafio à nossa capacidade de viver com sabedoria e virtude. O estoicismo, com sua ênfase na busca pela verdade e na independência do julgamento externo, oferece orientações valiosas para lidar com essas situações. Para se proteger contra a ocultação de informações, é essencial adotar uma abordagem proativa, pesquisar, fazer perguntas e buscar clareza em contratos e acordos são crucial. Ler as letras miúdas e não hesitar em pedir mais informações e esclarecimentos cria um ambiente onde a honestidade e a transparência são valorizadas, algo igualmente importante na filosofia estoica. A ênfase estoica recai sobre o que está dentro do nosso controle. Enquanto não podemos controlar se os outros ocultam informações, podemos controlar a maneira como buscamos e interpretamos informações. Os estoicos nos encorajam a ser diligentes, questionar e não aceitar as coisas pelo valor aparente, reconhecendo que a verdadeira sabedoria vem do entendimento profundo e não da aceitação passiva. Adicionalmente, os estoicos nos lembram que devemos estar preparados para o fato de que nem sempre teremos todas as informações necessárias para tomar uma decisão perfeita. Eles ensinam a importância da aceitação e da adaptação flexível às circunstâncias, mantendo a serenidade mesmo quando confrontados com a incerteza ou a decepção. Por fim, é essencial lembrar que a ocultação de informações, embora possa ser uma tática manipulativa poderosa, não deve nos levar ao medo ou à desconfiança constante. O estoicismo nos ensina a equilibrar a cautela com a confiança, a suspeita com a aceitação. Reconhecendo que, embora o medo seja uma emoção natural, não devemos permitir que ele nos controle ou seja usado contra nós como uma ferramenta de manipulação. Em face da ocultação de informações, o estoicismo nos guia para uma abordagem equilibrada e racional, mantendo a integridade pessoal e cultivando uma atitude de vigilância informada, sem cair no cinismo ou na paranoia. Número 6. Apego ao medo. O apego ao medo é uma tática de manipulação que explora as inseguranças e medos das pessoas para influenciar suas decisões ou comportamentos, em vez de apresentar argumentos lógicos ou benefícios reais. Essa tática utiliza o medo para impulsionar ações. Por exemplo, um vendedor pode usar táticas de medo para persuadir clientes a comprar um sistema de segurança caro, destacando o aumento da criminalidade na área, mesmo que o risco real seja baixo. Fazendo as pessoas se sentirem ameaçadas ou inseguras, o manipulador pode direcionar suas ações de acordo com sua vontade. Do ponto de vista estoico, a melhor maneira de combater o apego ao medo é através do autoconhecimento e do domínio sobre as próprias emoções. O estoicismo, uma filosofia que valoriza a razão e a virtude, nos ensina a estar cientes de quando o medo está sendo usado para influenciar nossas decisões. Devemos fazer perguntas, procurar evidências concretas e não permitir que o medo obscureça nosso julgamento. Os estoicos, como Cícero e Epicteto, enfatizavam a importância de entender nossas emoções e responder a elas de maneira racional. Eles acreditavam que, ao compreendermos a natureza de nossos medos e inseguranças, poderíamos diminuir seu poder sobre nós. Isso não significa negar ou reprimir o medo, mas sim reconhecê-lo, compreendê-lo e então agir de forma lógica e ponderada. Além disso, o estoicismo nos encoraja a distinguir entre o que está e o que não está sob nosso controle. Muitas vezes, as situações que nos causam medo estão fora de nosso controle, mas nossa reação a essas situações está dentro de nosso domínio.